Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança, que bom que você está aqui. Hoje iniciamos uma nova etapa no pequeno grupo Espaço Esperança, estudando junto com você a lição da Escola Sabatina. Isso mesmo, a lição da Escola Sabatina. Agora, a partir desse ano, a gente vai estudar a lição do pequeno grupo e a lição da Escola Sabatina. E você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Hoje, a nossa primeira lição da série, essa série aqui, o amor e a justiça de Deus, é o tema do nosso primeiro trimestre de 2025. Quero desejar a você um ano novo cheio de alegria, de felicidade, prosperidade, crescimento espiritual para a sua vida e para a sua família, e que cada dia você cresça espiritualmente. O tema da nossa primeira lição é Deus ama com generosidade. Deus ama com generosidade. O nosso verso principal, o verso para memorizar, está em Oséias, capítulo 14, verso 4. Convido você para fazermos uma oração antes de lermos esse verso. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, que possamos compreender cada dia mais a tua forma de amar e que possamos te amar de todo o nosso coração e que a nossa vida possa ser uma vida de entrega ao Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no PG Espaço Esperança. O nosso texto diz o seguinte: eu curarei a infidelidade deles e o amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se dele. Oséias capítulo 14, verso 4, na Nova Versão Internacional. Diz que eu curarei a infidelidade deles e o amarei com generosidade. Deus nos ama com generosidade, que significa ser amado por Deus de uma forma generosa, né? Como é amar dessa forma? A gente vai entender no decorrer da lição de hoje. Aqui, por exemplo, na parte de sábado, Jesus perguntou a Pedro: você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro respondeu: sim, Senhor. Sabe que eu o amo. Jesus disse então: apacenta os meus cordeiros. Então perguntou novamente a Pedro: você me ama? E o discípulo respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Cristo disse: pastorei as minhas ovelhas. Novamente, pela terceira vez, Jesus disse a Pedro: você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, agora por 3 vezes ele confirma o seu amor para com seu mestre, para com Jesus. E a grande questão da vida é se eu e você amamos de fato a Jesus. A pergunta que temos que responder para Jesus é essa: você me ama? Tudo depende de como respondemos a essa pergunta. Como você tem respondido a essa pergunta a Jesus? Você de fato tem amado Jesus? Se pergunte isso. Reflita sobre essa pergunta no dia de hoje. Aqui na parte de domingo na nossa lição, o tema é superando a expectativa razoável. Superando a expectativa razoável. Deus não apenas pergunta: você me ama? Não apenas, mas Ele ama cada pessoa e faz isso com generosidade, ou generosamente. Ele ama você e a mim com generosidade, muito mais do que imaginamos. O amor de Deus para conosco é algo grandioso, é algo que nós não temos como medir. Então, Ele nos ama mesmo que nós merecemos. Nós temos um texto aqui lá em Êxodo, capítulo 33, verso 15 a 22, diz: pensando no contexto desses versículos e na história em que estamos inseridos, o que essa passagem, especialmente o versículo 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus, a vontade e o amor de Deus. E aí eu convido você que abra sua Bíblia, estou com a minha aqui aberta, Êxodo, deixa eu caçar aqui, Êxodo 33, verso 15. Verso 15. Do 15 ao 22.
diz o seguinte, eu acho aqui, achei. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se dá de saber que, achando a graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Aqui no verso 17 diz, disse-lhe o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Verso 18, então disse-lhe, rogo-te que me mostre a tua glória. Verso 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te procurarei o meu nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu compadecer. E acrescentou, não poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Aí verso 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Até que eu tenha passado. O que esse texto nos diz? Que apesar do pecado humano, Deus continua a demonstrar sua bondade e misericórdia. Deus disse para Moisés que ele não veria a sua face, mas ele faria passar por ele toda a sua bondade. Então Moisés ali contemplaria a bondade de Deus. Tudo que parecia perdido, né? O povo estava ali longe dos caminhos de Deus. O povo havia se rebelado contra Deus. O povo agora já estava ali adorando uma imagem, um bezerro de ouro. E quando Moisés ele desce do monte e vê aquela cena, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Apesar de ter sido perdido todo o direito aos privilégios e às bênçãos da aliança concedida por Deus, por tanta generosidade, ele escolheu voluntariamente continuar o relacionamento de aliança com o israelita, ainda que fosse indigno das bênçãos da aliança. Aquele povo era indigno das bênçãos de Deus, mas mesmo o povo se revoltando contra Deus, Deus decidiu ser generoso e bondoso com aquele povo. Entende? Deus usou de misericórdia. Aquele povo se voltaram contra ele, e mesmo assim, Deus estava ali. Por exemplo, no verso 19, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadeço. Muitas vezes essas palavras são interpretadas erroneamente, como se ele escolhesse uns para ter misericórdia e outros para não ter misericórdia. Ou seja, ele disse, eu vou ser generoso com todos. Eu vou ser bondoso com todos, aqueles que quiserem a minha generosidade. Aqueles que aceitam, eu estarei com ele. É isso que ele está dizendo. O que Deus está dizendo também aqui ele está declarando que como Criador tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compassivo, até mesmo com aqueles que não merecem. Porque todo Israel, nessa ocasião, não merecia o amor e a misericórdia de Deus. E Deus foi o que? Generoso, misericordioso com este povo. E Deus tem sido generoso, misericordioso conosco. Ou seja, superando a expectativa. O que aquele povo merecia? O que ele esperava? Eles tinham se voltado contra Deus. Então eles mereciam a morte, de fato. Porque eles rejeitaram a vida, rejeitaram a Deus, a Jesus. E o que acontece é que Deus usa de misericórdia. Terei misericórdia de quem terei misericórdia. E me compadecerei de quem tem compaixão. Me compadecerei. Ou seja, Deus usa de misericórdia. O amor de Deus supera muitas coisas. Supera todas as coisas, melhor dizendo. Aqui na parte de segunda-feira, o amor não correspondido. O amor não correspondido. Isso é interessante. Por exemplo, nós temos aqui o livro de Oséias, capítulo 1, verso 2.
Ele ilustra muito bem essa questão do amor. Um dos exemplos mais marcantes do amor de Deus pela humanidade decaída é encontrado na história de Oséias, capítulo 1, verso 2. Oséias e sua esposa infiel devia servir como exemplo vivo do amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade e da prostituição espiritual de Israel. Essa é uma história do amor generoso de Deus, concedido a quem não merece. A quem não merece. Você precisa estudar, ler ali o primeiro capítulo de Oséias, você vai compreender mais ainda sobre esse assunto. Apesar da infidelidade de Deus, o povo se rebelou contra ele. Ele repetidas vezes, por isso as escrituras descrevem repetidas vezes o Senhor como um parceiro cheio de amor, não correspondido e traído pelo cônjuge. Ele sempre amou seu povo de maneira perfeita e fiel, mas muitas vezes eles o desprezavam, escolhendo adorar outros deuses. Isso o entristecia, parecendo romper o relacionamento de forma quase irreparável. Então, Deus ia até o povo, e o povo se rebelava, ia adorar Baal, adorar outros deuses, Astarotes, ia adorar outros deuses, e esquecia do Deus que havia o tirado do Egito. Muitas vezes. Era como o livro de Oséias relata muito bem. É como uma esposa infiel. A esposa ia, traía, e Deus diz, vai lá, busca a tua mulher. E ele ia buscar. Da mesma forma, a igreja se rebelava, aquele povo se rebelava contra Deus, e Deus ia atrás e o perdoava e o trazia para perto de si mais uma vez. Repetidas vezes. Acontece isso na história de Israel e talvez aconteça na nossa vida também. Muitas vezes temos abandonado a Deus por outras coisas desse mundo. Aqui diz o que Oséias 14, de 1 a 4 revela sobre o amor de Deus por seu povo. E aí eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 14. Oséias 14. Caça aqui na minha Bíblia. Oséias é um dos profetas menores. Caça aqui ele. Deixa eu ver aqui, pequenininho. Oséias, capítulo 14, verso de 1 a 4. Vou confirmar aqui. Isso, de 1 a 4. Diz o seguinte, ó. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estão caindo. Tede convosco as palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa a toda iniquidade, aceito o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus, pois só por de ti, o órfão alcança misericórdia. E aí nós temos o verso 4. Escurarei a sua infidelidade, e de mim mesmo o amarei, porque a minha ira apartou-se dele. E de mim mesmo o amarei. Que nós temos o que Oséias revela sobre o amor de Deus por seu povo, mesmo diante da rebeldia de seu povo. O Senhor o ama de maneira generosa e voluntária. Deus escolhe amar. Deus, ele nos ama porque essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. E ele diz aqui no verso 4 do 14 de Oséias, eu curarei a infidelidade deles e eu amarei com generosidade. O que significa amar com generosidade? E também outra versão na linguagem atualizada diz de boa vontade, né? Eu amarei de boa vontade. Não é? Então, na hebraica, nedab, que significa nedaba, que indica que ele é oferecido voluntariamente. Ou seja, o amor de Deus é oferecido voluntariamente para o seu povo. Deus oferece voluntariamente o seu amor para com o seu povo. E a cada dia precisamos ter essa certeza na nossa vida, do cuidado, do amor de Deus para conosco. Em Oséias, em outras narrativas bíblicas,
Deus demonstra comprometimento e compaixão para com seu povo. Embora Israel repetidas vezes tentasse voltar contra eles, voltando para outros amantes espirituais, aparentemente rompendo o relacionamento da aliança de maneira irreparável, Deus, por sua própria vontade, continuou concedendo-lhe o seu amor. Ou seja, Deus voluntariamente tem demonstrado o seu amor para com o seu povo, para com os filhos de Israel. Aqui, por exemplo, na parte de terça-feira, ele fala do amor concedido livremente. O amor de Deus ele é concedido livremente. Não merecemos o amor de Deus e jamais poderíamos conquistá-lo. Não é algo assim que, como um homem conquista o amor de uma mulher conquista o amor de um homem. O amor de Deus é inconquistável, não temos como conquistar o amor de Deus. Ele voluntariamente, livremente, nos concede o seu amor. Deus ele criou tudo o que existe e, portanto, não depende de suas criaturas. Deus não depende de nós, o seu amor não depende de nós. Entendeu? Antes de nós existirmos, o amor já existia. Ele já existia. Deus criou o mundo por sua bondade e por causa disso ele é digno de toda a glória, honra e poder. Deus não precisa Deus não precisava ter criado o mundo. Antes da fundação do mundo, ele já desfrutava o relacionamento de amor que existia entre a Trindade. Então, a quem o Pai amava antes da fundação do mundo. Antes da criação já existia amor entre as pessoas da Trindade. Deus não precisa de criatura que fosse objeto de seu amor, mas em conformidade com o seu caráter de amor, ele escolheu criar o mundo e estabelecer um relacionamento de amor com as suas criaturas. Ele escolheu voluntariamente, ele escolheu nos criar por amor. Em seu grande amor e misericórdia e graça, sustentou a vida deles e abriu um caminho para reconciliar a humanidade consigo mesmo por meio do amor. E a reconciliação também nos inclui. Quando ele cria o ser humano peca e ele, antes da fundação do mundo, já tinha um plano para resgatar o ser humano. E ele vem em busca de resgatar esse ser humano. E ele faz tudo isso voluntariamente, por amor a ele mesmo. Ele nos ama, ele escolheu nos amar. Que na parte de quarta-feira, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele nos dá a capacidade de escolher se aceitamos ou rejeitamos o seu amor. Somos livres diante de Deus. Deus nos dá a capacidade para escolher aceitar o amor dele ou rejeitá-lo. E fica claro na parábola sobre o banquete do casamento, ali em Mateus 22, de 1 a 14. Qual o significado dessa parábola? Ele faz um banquete e manda ali convidar as pessoas para aquele banquete. Deus convida todas as pessoas para serem salvos, mas nem todas aceitam o convite. Alguns ainda escapam porque eu casei, ou seja, cuida dos seus próprios afazeres, dão desculpa, mataram os seus profetas, mas não aceitaram a mensagem. E ele manda convidar. E aqueles que são chamados, aqueles que aceitam o convite, precisam aceitar as vestes para a festa. Precisa aceitar a veste da justiça de Cristo, precisa aceitar a justiça de Cristo, porque na nossa própria justiça nós não seremos salvos. Então, na parábola do banquete, do casamento, um rei organiza uma festa para os seus filhos e envia seu servo para chamar os convidados. Mas eles não quiseram vir. Depois de várias tentativas, os convidados continuaram a ignorar o chamado. Para piorar, prenderam e mataram os servos enviados. Depois de ter punido os que mataram alguns de seus servos, o rei disse aos outros servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos. Convida para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então temos o episódio de um homem que se recusou a usar as roupas apropriadas para o casamento e foi colocado para fora da festa das bodas. Por quê?
porque não aceitou a justiça de Cristo. Essas roupas são nada mais do que a justiça de Cristo. Não temos como entrar e permanecer no céu com a nossa própria justiça. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado de Deus é para todos. O que essa frase significa? Os que são finalmente escolhidos. Os eleitos são os que aceitam o convite para o casamento. Os eleitos, os escolhidos, são aqueles que aceitam. Na parábola, o termo traduzido como chamar, convidar, é a palavra kaleo, que significa chamar, convidar, e determinar que finalmente é eleito. Ele só lhe aceita livremente o convite. Ou seja, o convite precisa ser aceito livremente para estarmos juntos nas mansões celestiais. Entenda, Deus nos ama. Deus ele luta para nos salvar e precisamos simplesmente aceitar o convite de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Deus chama, Deus convida. A liberdade é essencial para o amor. Deus nunca irá impor seu amor. Infelizmente, podemos rejeitar o relacionamento de amor com Ele. Deus ele não obriga nós a amar. O amor é livre. Ou você aceita, ou você rejeita. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Deus não vai te obrigar. Porque o amor não tem como existir na obrigação. Ele só existe livremente. Por isso que você é livre. Para ir ou não. Para estudar a palavra de Deus ou não. Para aprender mais de Deus ou não. Os escolhidos são os que aceitam o convite. Para os que amam a Deus, Ele preparou coisas maravilhosas do que imaginamos. Tudo se resume na questão do amor e da liberdade inerente ao amor. A pergunta aqui: você aceita o convite de casamento e está usando as vestes nupciais? Você aceita o convite para o casamento e está usando as vestes nupcial para permanecer ou para participar das bodas do Cordeiro? Essa é a pergunta. Você precisa refletir na sua vida. Crucificado por nós. Parte de quinta-feira, para finalizando aqui quase. Deus convida todos para um relacionamento com Ele. Mas apenas os que aceitam livremente o convite desfrutam do estado eterno. O convite é para todos, mas nem todos o aceitam. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Como vemos na parábola do banquete, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, um pouco antes da crucifixão, Cristo lamentou, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. Ele já fala que queria reunir seus filhos ali debaixo dele, assim como a galinha reúne seus pitinhos debaixo de suas asas. Ele chora por Jerusalém. Esse termo grego, telo, que significa querer, é usado tanto para o desejo de Cristo de salvá-lo, quanto para a relutância deles em serem salvos. Ou seja, Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Isso, assim como muitas vezes o ser humano não quer ser salvo. Ele não aceita a justiça de Cristo em sua vida. Porém, Cristo foi à cruz por Ele mesmo e por nós. Cristo foi à cruz por eles e por nós. Cristo foi à cruz por eles e por nós também. Que amor incrível! Embora a pena para o pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu o caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e a terra. Enquanto isso, Ele continua a nos amar, mesmo que não tenha obrigação de fazê-lo, além de seu compromisso voluntário. Ele nos ama porque Ele quer nos amar. Ele nos ama pela sua misericórdia e seu amor. Ele nos ama de forma generosa, não porque nós merecemos. Mas eu preciso fazer alguma coisa para merecer o céu. Não há nada que podemos fazer para merecer o céu. Precisamos simplesmente aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. É isso que devemos fazer.
Olha, Jesus entregou sua vida de forma voluntária e não foi forçado por ninguém. Ele voluntariamente se doou, se deu por amor a mim, por amor a você. E eu pergunto, o que você tem feito em resposta a tamanho amor? Nós não merecemos. Ele quis nos amar. Ele quis morrer em nosso lugar. E por amor. Voluntariamente, ele se doou. Ele deu sua vida espontaneamente. Isso, ó, seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós podemos ver ao estudarmos as Escrituras Sagradas, um Deus de amor lutando, de uma forma que até posso até dizer desesperadamente, para nos salvar. E o que nós vemos é um ser humano, de uma forma desesperada, fugindo de um Deus de amor. Então, pensamos mais nisso. Refletimos mais no amor e no caráter de Deus por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Aqui na parte de sexta-feira, e aí eu convido você, se tiver um tempo, leia ali Parábola de Jesus, o livro Parábola de Jesus, na página 240 a 248, as 10 virgens, né? Leia ali o capítulo do livro Parábola de Jesus falando das 10 virgens. Nós sabemos, conhecemos a história, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. E pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Aqui diz assim, nesse tempo, falando no tempo da volta de Jesus, nesse tempo, deve ser proclamada, né? Aliás, nesse tempo, no tempo que vivemos agora, nesse tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve se tornar notório. Deve se difundir nas trevas do mundo a luz de sua glória e a luz de sua benignidade e misericórdia e verdade. Ou seja, é nesse tempo em que vivemos, devemos anunciar com mais ousadia, o máximo que puder, a volta de Jesus. Devemos anunciar que Jesus está voltando, mostrar para as pessoas que Deus é um Deus de amor e que Ele cuida de mim, Ele cuida de você todos os dias. Nós estamos vivendo num tempo de oportunidade, tempo de falar de Deus, tempo de anunciar as 3 mensagens angélicas, o tempo de juízo, vou falar sobre os mandamentos de Deus e sobre a fé em Jesus. Diz aqui, os últimos raios, olha o que diz aqui, os últimos raios de luz misericordiosas, e a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do divino caráter de Deus. Caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida o caráter e o que a graça de Deus tem feito por eles. Ou seja, é nesse exato momento da história do mundo que devemos anunciar de uma forma grandiosa o caráter de Deus. Isso como? Através da minha vida, através da sua vida, devemos dizer que Deus é amor e que Ele nos ama de uma forma grandiosa. De uma forma que não temos palavra para descrever o amor dele. E Ele faz isso não porque merecemos, não. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele faz isso voluntariamente, espontaneamente e por causa da sua misericórdia. Deus nos ama de uma forma generosa. Entendeu? A generosidade de Deus se manifestou na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Que Deus nos capacite a cada dia a viver segundo a sua vontade. Que você reflita sobre essa mensagem. Que você reflita sobre o amor generoso de Deus na sua vida. Na próxima semana, nós iremos estudar sobre o amor da aliança. O amor da aliança é o tema da nossa segunda lição aqui da Escola Sabatina. Então, logo mais, terça-feira, nós estaremos aí no nosso canal a lição do pequeno grupo, né? A lição do pequeno grupo que tem como tema construindo amizade saudável, né? A importância de construir boas amizades para o nosso crescimento espiritual, para o nosso
termos uma vida melhor nesse mundo e para crescermos junto espiritualmente e cada dia caminhar para mais perto da volta de Jesus. Convido você para juntos fazermos a oração agora, nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado pelo teu amor generoso para conosco. Obrigado pelo teu cuidado e que cada dia possamos continuar crescendo em graça. E nós sabemos que não merecemos o teu amor e teu cuidado. Mesmo assim, o Senhor nos ama de forma generosa, de uma forma voluntária. Que possamos refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Que possamos anunciar para outras pessoas o caráter de Deus, o amor de Deus para com ela e para com este mundo, a ponto de dar a sua vida para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Fique todos com Deus. Agora você na próxima lição da Escola Sabatina.